Olá, gente, bom dia aí. Aqui já é boa tarde. Então, eu vim para cá no finalzinho de outubro, já iniciando novembro. Cheguei aqui, eu estou aqui em Dublin, e com o propósito de fazer o intercâmbio mesmo, estudar o inglês, enfim. Aqui os estudantes eles têm permissão para trabalho também, o nosso visto permite isso. Então, o tempo mais ou menos que eu tô aqui são 5 meses e algumas semanas, Quando você chegou aí, mais no ou menos caso, assim. o país não vivia essa pandemia. Não, ainda não existe. Na verdade, ninguém tinha ouvido falar nisso ainda, porque no caso foi no final do ano passado, então, teoricamente, a gente ainda não sabia da existência desse vírus, não. Quando é que surgiu a preocupação aí, né, no país? Então, desde o começo do ano, acho que a partir do finalzinho de fevereiro, o assunto aqui passou a ser mais comentado, mas é aquela coisa de, existe, as precauções, essas coisas, como se ninguém levasse a sério ainda. Quando foi no meio de março, eu acho, março não, comecinho de março, as medidas aqui começaram a se tornar um pouco mais rígidas, que foi quando as escolas foram fechadas, alguns trabalhos começaram a ser fechados, e de 2 semanas para cá, realmente foi decretado mesmo o lockdown total. As escolas adiaram a estadia, né, de fechamento delas, então passaram a dar aula online, algumas escolas estão fazendo isso online. Alguns estudantes que o visto estaria vencendo agora, o governo deu um prazo aí de 2 meses para renovação desse visto. Então, aqui hoje em dia, a galera está realmente vivendo em casa, tentando respeitar ao máximo, saindo de casa para comprar alimento, depois voltou para casa mesmo. O governo decretou que só pode sair em uma distância de um raio de 2 quilômetros de onde você mora, seja para comprar alimento, para comprar remédio, ou fazer até algum exercício, e sempre, assim, respeitando as normas né, todas as orientações em relação à questão de distanciamento social, muita gente de máscara, de luva na rua. Aqui eu vejo, pelos vídeos que eu vejo aí no Brasil, aqui a galera realmente está tentando cumprir ao máximo. Mas Então, é você sente isso. uma resistência das pessoas, como aqui no Brasil, por exemplo, em cumprir o isolamento ou não? Eu acho que aí a resistência é maior, porque, pronto, uma opinião particular minha e das minhas que moram comigo. Aqui tem muito brasileiro, porque é uma cidade praticamente que vive de turismo e se tornou uma cidade com muito estrangeiro para fazer a questão do intercâmbio. Então, muito brasileiro vem para cá para fazer o intercâmbio. E a gente até brinca assim, brasileiro acha que é herói, porque aqui quando a gente vê na rua, a gente sempre está escutando um português, sabe? Então, eu acho que é aquela coisa de, eu acho que nunca vai acontecer comigo. Eu acho que muitas pessoas aqui ainda têm esse espírito. Mas hoje em dia, pronto, hoje mesmo vou dar um exemplo. Eu fui para um parque que tem aqui pertinho, hoje está fazendo um dia aqui de 14 graus, então está considerado quente para a gente. Está fazendo sol, que não é costumeiro, então é um dia atípico. Então muita gente sai para realmente tomar um ar, enfim. E o parque estava muito cheio. Então a guarda, que são os policiais daqui, eles chegaram e falaram que quem não tivesse fazendo exercício era para ir para casa, e colocou todo mundo para casa, que realmente o pessoal tá fazendo valer a regra mesmo do isolamento. Existem multas para quem descumprir, por exemplo, as medidas ou não? Sim, sim. Há 2 semanas atrás foi quando realmente ficou rígido, rígido mesmo, eles disseram que, assim, se você for sair de casa para ir comprar alimento, enfim, levar documento, porque a guarda está parando as pessoas na rua,
está querendo saber por que que você está na rua. Se você for trabalhar, você tem que ter uma autorização do trabalho. Sei lá, tem gente que trabalha em hospital, né? Então, as empresas, sei lá, estão dando cartas para o pessoal mostrar realmente a guarda e dizer que realmente só está na rua porque está indo trabalhar ou então está indo comprar alimento, remédio, enfim. E eles falaram também que quem desobedecesse isso, né, não tivesse uma boa justificativa, realmente ia pagar a multa. Eu não me recordo de valores, mas eles falaram sim que iam multar. Herta, agora o que é que está funcionando, por exemplo, aí na Irlanda? O que está aberto, Que está assim, aberto e funcionando? comércio todo está fechado, com exceção de farmácias, supermercados, acho que só farmácias, supermercados. Existem algumas, pronto, aqui tem as operadoras telefônicas que elas não fecharam, mas, pronto, esses dias eu precisei ir em uma delas. Entra uma pessoa na loja, fica a uma distância de 1,5 m, 2 metros do atendente, todos os atendentes estão de luvas, de máscaras, enfim. Uma pessoa que entra realmente na loja para evitar o distanciamento. E as filas fora dos ambientes, por exemplo, supermercado, farmácias, tem uma marcação no chão identificando que é para o distanciamento que cada um deve ficar, até mesmo antes de entrar no supermercado, enfim. Aqui a gente realmente vê pouquíssimas coisas abertas, só ambientes desse gênero, alimentício, farmacêutico. Se comparando com outros países, a situação da Irlanda hoje ela é preocupante, ainda é um pouco mais tranquila com relação à pandemia? Então, se você tivesse me perguntado isso há 2 semanas atrás, eu diria que eu estaria tranquila. Mas os casos, eles vêm crescendo bastante, assim. Eu não sei se é em relação, tipo assim, à medida que muitos testes estão sendo feitos e não tem um resultado imediato, e só estão sendo computados agora, mas, por exemplo, ontem a gente foi dormir, tinham 4.940 e poucos casos, quase 5.000 casos. Hoje, a gente já amanheceu, já tinha 5.400 e pouquinho, então de 400 em 400 por dia, para mim, é um valor que eu considero alto. Considerando que aqui é uma ilha, né, e teoricamente está tudo fechado, mas que eu acredito que de agora em diante esses números vão só aumentar porque as pessoas estarão fazendo os testes, né, os testes começaram a sair os resultados, enfim. Eu considero que já está ficando preocupante. Essa nossa série tem sido bem interessante porque a gente está conseguindo, por exemplo, até fazer a comparação entre países das medidas que estão sendo anunciadas pelo governo para manter as pessoas em casa. Aqui no Brasil, por exemplo, você deve ter tomado conhecimento de que o governo Sim. ofereceu R$ 600, né, e uma Sim. ajuda às empresas para poder garantir o salário dos servidores, dos funcionários. Uhum. Que tipo de medidas a Irlanda anunciou já? Pronto. Aqui, no início, acho que vai fazer um mês que a gente está com esse lockdown. Assim que foi anunciado que as escolas falaram que iam parar de trabalhar, que alguns trabalhos já disseram que iam demitir as pessoas, né, que fosse temporariamente, enfim. O governo já anunciou uma medida de que todo mundo que fosse demitido dos seus empregos ou tivessem suas horas reduzidas, porque aqui o pagamento é feito através de hora, não é, sei lá, dias trabalhados, enfim. São horas trabalhadas semanalmente. Então, quem tivesse suas horas reduzidas ou que tivesse sido demitido, o governo entraria com ajuda de custo de 200 e quanto? Tu lembra, Maria Clara? 230 euros semanais durante 6 semanas, inicialmente. Quando passou, acho que não chegou nem a passar a primeira semana, eles já aumentaram essa ajuda de custo para 350 euros semanais. Então, assim, o apoio, pelo menos o apoio financeiro, a gente está tendo. Tá tranquilo, assim, isso de certa forma dá uma tranquilizada, porque 350 euros semanais é uma ajuda boa em relação aos salários daqui,
Então, dá para você pagar seu aluguel, dá para você pagar sua energia, dá para você fazer suas compras e ficar tranquilo com essa ajuda. Inicialmente, eles disseram que eram por 6 semanas, mas agora eu já ouvi falar que eles iriam aumentar por 12 semanas. E existem empresas também que não chegaram a demitir seus funcionários, só mandaram eles ficarem em casa e iam continuar pagando normalmente. Mas essa ajuda já chegou? Já. Semana passada, pronto, desde a semana passada, a galera já está recebendo. E o que é que vocês têm feito para poder conviver com esse isolamento? Você deve morar com algumas amigas, né? O que é que vocês fazem no Sim. dia a dia para poder, digamos assim, conviver com esse isolamento? Então, é uma boa pergunta essa, que esses dias já tá dizendo, menina, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu e mais algumas das meninas, pelo menos as nossas escolas, são escolas diferentes, mas algumas escolas aqui, elas estão fornecendo aulas online, até por essa plataforma, a minha escola, ela leciona. Então, de manhã, teoricamente, eu tenho minha rotina de acordar, ter minha aula, enfim, tomar meu café, tentar se alimentar da melhor forma possível, é o que todos nós estamos tentando, e fazendo exercício em casa. Apesar que aqui é um cubículozinho, mas a gente está tentando se manter ativa, sim, ocupando a mente estudando, assistindo série, enfim. E em dias como hoje, por exemplo, tentar sair para dar uma corrida ao ar livre, respeitando, né, todas as orientações. Mas, e assim, eu particularmente, muita oração mesmo, pedindo por mim, pelos meus também que estão aí, e principalmente pelo mundo, porque é uma situação assim que realmente parou o mundo, né? Então, ela é bem preocupante mesmo. Herta, e o contato com seus pais, com seus familiares aqui no Brasil, como é que lá acontece? Então, eu geralmente entro em contato com eles pelo WhatsApp, pela chamada de vídeo do WhatsApp, todo dia, todo santo dia. Quem está mais preocupado são seus pais com você aí na Irlanda ou você preocupado com seus pais aqui no Brasil? Eita, é uma boa pergunta. Semana passada, de novo, se você tivesse me perguntado isso semana passada, eu diria que meus pais estariam mais preocupados comigo. Apesar que eu acho que aqui a gente está seguindo realmente à risca a questão do isolamento do que aí no Brasil, as pessoas aí no Brasil. Mas hoje eu me sinto mais preocupada com eles, porque eu sei que aqui realmente a gente está em casa, está isolado, sai, sei lá, sai para comprar comida no mercado, volta para casa e, enfim, estamos realmente em casa. Mas eu acho que a preocupação é de ambas as partes, mas hoje em dia eu me vejo preocupada, muito preocupada com eles. Até porque eu considero que minha família tem mais pessoas de grupo de risco do que eu. Eu teoricamente, não estou dentro do grupo de risco. Não tenho nenhum problema crônico, não tenho nenhuma, enfim. E estou em casa. Então, assim, meus pais, eu tenho preocupação com eles, né? Meus avós, minha irmã, que teve problema de asma quando era na infância. Então, eu acredito que hoje em dia eu esteja mais preocupada com eles. Herta, as imagens que nos chegam aqui no Brasil com relação à Irlanda são de, por exemplo, pessoas morrendo, pessoas brigando em supermercados para disputar comida. É realmente o que acontece aí no país? Então, foi assim, eu vou dar um exemplo que realmente aconteceu aqui. No dia em que, foi numa quinta-feira, quando terminou a minha aula de manhã, eu tenho aula das 9 às 12h15. Quando estava terminando a aula, chegou a notícia de que as aulas iam parar, todo mundo ia ficar em casa por 2 semanas, inicialmente o prazo era 2 semanas. Então, quando a gente saiu da escola, a primeira coisa que a gente fez foi ir no supermercado. E isso foi em massa mesmo, assim, filas no supermercado, os produtos acabando, foi meio que assim, um desespero inicialmente, mas que depois, se a gente tivesse parado para pensar com mais calma, não teria necessidade disso. E sim, quando falaram da primeira vez sobre esse isolamento e tal,
prateleiras vazias, existiu realmente pessoas que brigaram por alimento, por papel higiênico, principalmente, não sei por quê, mas existiu sim. Eu não vi nenhum brasileiro fazendo isso. Os vídeos que eu via eram de pessoas daqui mesmo. Mas existiu sim. Agora, em relação às mortes, o número de morte aqui ainda não é assustador. O que me assusta é o número de contaminados. Mas aqui chegou a 100 e poucas mortes, considerando um total, teoricamente não se torna algo assustador. Existem algumas características, existem algumas características de onde você mora com Caicó ou não? Nossa Senhora, não tem nada. Não. Assim, aqui, como tem muito brasileiro, é um país, e essa cidade que eu tô, que é a capital, que é Dublin, tem muito brasileiro, principalmente estudante. E pelo fato de ter muito brasileiro, existem restaurantes brasileiros e pequenos mercadinhos brasileiros. Então, a única coisa que eu consigo ter de parecido, enfim, que lembre, é a questão de venda de alimentos, né, brasileiros e teoricamente nordestinos, que eu consigo comprar aqui, que é cuscuz e goma para fazer tapioca. Então, são coisas que me lembram aí, mas é só isso. Você permanece quanto tempo aí? Você pensa em ficar por aí? Você volta ao Brasil, volta a Caicó? Então, meu visto, aqui funciona da seguinte forma para estudante. Você vem com o seu visto, você fica 8 meses. Depois de 8 meses, você pode renovar por mais 8 meses, e depois por mais 8 meses, que fecharia um total de 2 anos. O meu visto ele vai até início de julho desse ano. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Meu intuito era de renovar mais uma vez para voltar no próximo ano, mas com tudo que está tendo aqui, eu não sei como é que vai estar. Se a economia vai permitir que a gente fique, enfim, se o mundo, sei lá, a saúde da gente vai permitir que a gente fique, não sei. Realmente não sei. Até agora, se nada mudar, se tudo continuar do jeito que está, eu acredito que eu volte agora no final do meu visto, sim. Não sei se o governo vai estender o visto das pessoas, não sei, isso aí é uma incógnita para a gente ainda. Que, Mas, do jeito que está, acho que a tendência é isso. que lição você tira de toda essa crise? Eita, que lição. Lição de que... Gente, que pergunta. Deixa eu pensar. Que nós temos que valorizar cada vez mais as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente nossa família, nossos amigos, enfim. A questão de solidariedade, principalmente, que eu estou vendo muito, principalmente aí no Brasil. Aqui também eu estou vendo bastante. Ontem mesmo saiu uma notícia que a gente ficou bem feliz, que é o ministro daqui, que é quem está fazendo todos os pronunciamentos oficiais. Ele é médico e ele parou de exercer a medicina, enfim, para entrar na carreira política. E ele está voltando a exercer a medicina exatamente para ajudar as pessoas, né, que estão passando por tudo isso. Então, isso passa uma mensagem muito boa, né? E serve de inspiração para todas as outras. Então, a questão de solidariedade, a questão de compaixão pelo outro, e principalmente a questão da fé. O que está sempre nas minhas orações, eu acho que também é um teste de fé isso. Sou católica, né? Então, sempre em minhas orações, todo dia, eu sempre peço a Deus, falando assim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, eu acho que a principal lição é essa. A gente realmente acreditar, para quem acredita, não sei. E agradecer pela saúde, enfim. Acho que é isso. Ok, Herta, obrigado pela sua participação. Primeiro que você tem um excelente gosto por ser flamenguista, né? Tá aí com a camisa do Flamengo, Sim. inclusive. Consegue assistir os jogos do Flamengo? Não nessa pandemia, claro, né? Mas consegue assistir aí os jogos? Sim, consigo. Aqui tem uma
um grupo também de flamenguistas. Ok, obrigado, Obrigado pela sua participação reuniu. aqui no nosso programa, viu? Fica com Deus. Obrigada, eu que agradeço. Dá um beijo aí em todos os caicoenses. Estou morrendo de saudade. Ok, tchau, E valeu. Santana tá aqui comigo também. Ela lhe Aqui, ó. acompanha sempre, Santana, né? É, Tá ok, forte sempre, abraço, viu? sempre. Abraço, tchauzinho. Tá, tchau.